Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom estar todas as manhãs aqui com vocês. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Cristian Visval, Adalberto Benhaja, a Eusébia Matoso, a nossa mascote, e dois convidados especiais nesse episódio. A gente vai estar com a doutora Luciana, ela que é delegada da Polícia Federal, galera, coordenadora dos Sesportos lá no Porto de Santos, e o grande Fábio da BTP lá do Porto também. Dois Hoje convidados compilando, sensacionais. né? Compilando. O que nós estamos fazendo, Cristian? Compilando. E, aliás, Kleber, você tá bem hoje? Eu tô bem porque eu estou... Não tá dolorido? Eu estou aqui com o meu pão de queijo me recuperando. Cara, eu só da minha vitória de ontem. Eu só quero pedir desculpa pelo baile. Só isso que eu falo. Eu vou falar para vocês, treinem mais, entendeu? Faz parte do processo, da nossa evolução. Então, treinem. Pensem melhor antes de desafiar uma dupla. O público que está aqui vai assistir depois. O que aconteceu? O show foi certo. O nosso desafio do tênis de ontem, galera, sensacional. Super obrigado para a galera que esteve acompanhando esse trabalho com a gente, para o Elcio Binenes. Eu não vou falar. É bullying, café no bullying. Ô, Kleber, a gente está com patrocínio da Padaria Real? Não, ainda não. Estamos precisando, logo, né? logo, pelo jeito. Todo episódio já tem o pão de queijo deles. Eu pedi para o nosso time de merchandising entrar em contrato. Mas temos falando em patrocínio, eu quero agradecer o pessoal da ProSecurity, quero agradecer o pessoal da Ibragesp pelo apoio que eles nos dão aqui no Café com Segurança. Inclusive, pessoal, no site da Ibragesp, se você coloca o código CT Segurança, tudo maiúsculo, tem descontos exclusivos para você que é parceiro do CT. Então vai lá, escolhe o curso e coloca o código CT Segurança. Isso aí. Muito legal, galera. E essa semana inteira a gente tem, então, daqui para frente, episódios com dois convidados. Hoje tá imperdível. Fica aqui com a gente, doutora Luciana e Fábio, aqui, agora, junto conosco no nosso Café com Segurança. Manda bala. E a gente queria começar falando para a nossa audiência que ainda não conhece essa estrutura, né, da questão do Porto, do Porto de Santos, o que é esses portos, explicar um pouquinho para a nossa audiência, para contextualizar, e na sequência a gente entra nesse tema falando um pouco sobre os desafios. Ok. Então eu vou me apresentar também, né, meu nome é Luciana Fuschini Nave, eu sou delegada de Polícia Federal aqui na Delegacia de Santos, atuo aqui há quase 20 anos, chefe do setor de imigração, do setor de passaporte e coordenadora da Sesportos, que é uma comissão estadual de segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis. É um nome enorme, né? Então a gente chama Sesportos só. Então, assim, eu fiquei muito contente pelo convite, porque muito se fala em tema de segurança, mas a segurança pública portuária ainda é um tema um pouco desconhecido para o pessoal da segurança como um todo, tirando o fato, né, da tecnologia que nós usamos, mas, assim, como funciona, o que acontece, é algo que realmente é muito bom a gente ter essa oportunidade de difundir nosso trabalho, a Comportos a nível nacional, a Sesportos a nível estadual. Mas para eu poder, eu falo assim, falar em desafio em segurança pública é quase um pleonasmo, né? Eles são quase a mesma coisa. Segurança pública e desafio, eles andam juntos. Mas para poder, assim, explicar um pouquinho do que a gente faz, eu tenho que dar um, assim, brevíssimo contexto histórico, para vocês entenderem por que a gente existe, né? Então, vamos lá. Tentado de 11 de setembro, né? 11 de setembro de 2001, eu digo que, assim, o impacto que isso causou na vida das pessoas e na segurança de todo mundo, eu tenho certeza que... Você se lembra, Kleber, o que você estava fazendo nesse dia? Acho que todo mundo lembra o que estava fazendo. Todo mundo lembra, é impressionante. É impressionante.
Acho que não tem uma pessoa que eu tenha conversado sobre o tema que não se recorde o que estava fazendo naquele dia, de tanto impacto que isso teve na vida individualmente nossa e, assim, no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Quando isso aconteceu, esse ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos, eles tiveram uma reação, eles imediatamente endureceram toda essa questão migratória, a legislação migratória deles, né? E não adiantava só também aumentar o nível de segurança no país. Essa interface com os outros países, portos, aeroportos, tinha que ter uma legislação muito mais intensificada também. Então, assim, pulando várias etapas aqui, só para fazer um resumo muito rápido, no ano seguinte, já a IMO, que é a Organização Marítima Internacional, ela numa convenção diplomática em Londres, eles já estabeleceram alguns critérios e realmente foram debatidas as questões de segurança nos portos e aeroportos, nos portos, e estabeleceu-se um código que entrou na Convenção SOLAS, que é o código que chama ISPS Code, que é o International Ship and Port Facility Security Code, que nada mais é do que um código de condutas que deve se manter em todos os portos que fossem signatários dessa convenção, eles teriam que estar certificados. Dado esse contexto histórico brevíssimo, assim, que é uma coisa longa, mas cada país ficou responsável por fazer essas aplicações no seu país, no país signatário. Então, por exemplo, Estados Unidos, a Guarda Costeira faz essa aplicação, em Portugal é uma empresa particular, no Brasil, então vamos lá, chegamos em nós. No Brasil, quem faz essa fiscalização e essa certificação que esse porto está certificado pelo código SPS Code? É a Comportos, está aí nosso presidente da Comportos, o doutor Marcelo João está assistindo aí, né? Se eu falar alguma besteira, ele vai me matar depois, né? Ele é nível nacional, Comportos, Comissão Nacional, né, de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis. E a CESPORTOS são os braços, eu digo que é a cabeça do povo e os tentáculos. A CESPORTOS, níveis estaduais, que é o que nós fazemos. Então, o que a gente faz? Nós somos aqui, vou falar de CESPORTOS. Nós somos um órgão colegiado. Então, tem um coordenador, que é sempre um representante da Polícia Federal, e são 6 ao todo. Então, aqui, por exemplo, nós temos a Receita Federal, que faz parte desse órgão colegiado, a Marinha, a Unidade de Segurança da Autoridade Portuária, a ANTAC e o Governo do Estado, representado aqui, por exemplo, em Santos tem um suplente, outro é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, assim, o que é interessante? Nós temos uma visão multi-agências, né? Uma visão bem diferenciada, bem múltipla dos desafios de segurança no porto. Então, esse órgão colegiado, a certificadora aqui, a Comportos, que certifica através de nós, que fazemos as fiscalizações. Então, como é que acontece isso? Recentemente, agora, foi baixada uma resolução da Comportos, a 53, que deu uma normatizada nessa questão de estudo de avaliação de risco, por exemplo. Então, o que os terminais portuários, aqui nós temos 55 terminais portuários dos mais diferentes tipos, granel sólido, granel líquido, container, aqui, uma infinidade. Como que isso se procede? Os terminais têm que fazer um estudo de avaliação de risco, né, de cada terminal. Eles têm que detectar as ameaças, as vulnerabilidades. Feito esse estudo de avaliação de risco, que antigamente era feito cada um com um método diferente, e essa resolução também veio normatizar e uniformizar a maneira de ser feito esse estudo de avaliação. É feito esse estudo de avaliação de risco, detectou, nós, a CESPORTOS, fazemos uma avaliação, uma análise, damos o nosso parecer, encaminhamos para a Comportos, lá para o doutor Marcelo João, em Brasília, lá também, que é um órgão colegiado, eles aprovam, e só depois disso, aquele terminal portuário, eu quero que vocês entendam como é que funciona a estrutura de segurança do porto. Aquele terminal portuário tem que fazer um plano de segurança portuário, que normalmente é um calhamaço desse tamanho, que a gente vai analisar novamente, ver se esse estudo de avaliação está adequado a esse plano de segurança, se ambos estão adequados ao SPS Code e se eles são eficientes e eficazes. Aí, depois disso, é longo isso, depois disso você manda de volta lá para a Comportos, e eles podem ser, e sendo aprovados, eles vão ser certificados.
por essa chama declaração de cumprimento. É esse carimbo que tem assim, ó, esse terminal está dentro das normas de segurança internacionais exigidas pela SPS Code, é isso aí. Depois disso, a gente ainda tem que avaliar a eficiência e eficácia disso aí. Então, assim, não é uma tarefa fácil, a gente faz as fiscalizações, é isso que nós fazemos. A gente também forma os supervisores. O Fábio, que vai estar aí sexta-feira, não sei nem se ele está aí. Sim, o Fábio da VTP. O Fábio, ele é o supervisor de segurança portuária, ele teve que fazer o curso, teve que ser certificado, isso tudo quem faz é a Comportos também. Elevação dos níveis de segurança, reprimir e prevenir ilícitos no porto. Então, assim, a tarefa é árdua. E, além disso, eu queria colocar para vocês que é interessante que nós fizemos recentemente aqui uma iniciativa Comportos, Sesportos. Depois que tudo isso é feito, nós percebemos que não adianta só você ter tudo bonitinho no papel, né? Você tem que fazer, primeiro, umas visitas. Quando você vai visitar a casa de alguém, quando você vai receber uma visita em casa, você deixa tudo bonitinho, né? Guarda a bagunça, põe ali. Aí a gente faz aquelas visitas desesperadas que ninguém gosta. A gente faz umas inspeções surpresa também e vê como é que a coisa está funcionando. Recentemente, nós fizemos um exercício aqui no Porto Santos, Paranaguá e Itajaí. Agora teve em Fortaleza também. E nós fizemos uma simulação. Então, nós pegamos embarcação descaracterizada, nós tentamos fazer uma introdução de cocaína num container vindo pelo mar com uma embarcação que nós tínhamos apreendido. Nós tentamos entrar no terminal com uma viatura descaracterizada, com pessoas que seriam sem identificação para ver se o plano estava sendo seguido. Aí depois nós chegamos com as viaturas ostensivas. Então, assim, a gente tem esse treinamento, né? É uma coisa também que está sendo feito de maneira inovadora. E uma segunda coisa que nós fizemos, eu já vou terminar, eu estou falando demais. E uma segunda coisa que nós fizemos foi pegar o nosso grupo da Polícia Federal de pronta intervenção, que foi feito lá na BTP, o Fábio também pode falar disso na sexta-feira, que seria a nossa SWAT aqui, né? A SWAT da Polícia Federal, tem o POT nível nacional e tem esse GPI, que é um grupo de pronta intervenção. Então, a Polícia Federal tem esse grupo e ele é pronto para entradas táticas. Então, digamos o seguinte, nós temos esse grupo aqui, em São Paulo. O que nós percebemos? Que tinha uma necessidade deles se ambientarem com esse ambiente portuário. Então, por exemplo, tem uma invasão, um terminal ou num navio. Então, como se procede? Então, eles vieram, fizeram exercício tático aqui, ambiente com os caminhões passando, tudo acontecendo normalmente. A gente colocou, coitado, teve até um policial que ficou num portainer que tem 65 metros de altura lá, com um fuzil. Então, é bem interessante. Esses são algumas das coisas que a Sesportos faz, dentre outras, né? Então, eu queria deixar, que falei demais aqui, a gente trabalha bastante. Toma aquela aguinha, aquela respirada. Quando eu precisar de alguém para fazer essas tentativas de invasão, você pode chamar o Alberto, porque ele era pirata no passado, né? Ele era pirata? Ele era pirata no passado. Silvano Barbosa. Não, e vê que o Silvano sempre, quando ele quer falar alguma coisa, aí ele... Não, Adalberto. Ok, Silvano, também te amo. Eu já vi que você é, né? Agora, um ponto, Luciana, que eu acho também interessante. No nosso segmento... Cuidado com a pergunta, cuidado. Vamos lá, vou me arriscar. Vou me arriscar. É muito comum, no nosso mercado, muitos dos componentes eletrônicos, equipamentos, eles vêm de fora do país, enfim. E é muito comum, em alguns momentos de crise, e agora como que a gente está vivendo, a gente escutar de alguns fabricantes ou empresas de tudo parou no porto. Não, joga a culpa para o porto, né? Joga a culpa no porto. É muito comum isso. Então, acho que é bacana, né, a sua presença para falar um pouquinho para a gente. O porto parou, não parou? Com esse momento de pandemia, as coisas ficaram mais lentas ou não? Acho que isso é bacana compartilhar até para desmistificar, ou não, né, algumas coisas que às vezes viram lenda no mercado, enfim, e até na sociedade no geral, né?
Então vamos desmistificar isso aí. Tá livre ainda, tá livre. Ufa! Mas ela falou ainda, hein? Esse ainda. 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 Tem gente que vai dar uma respirada funda com a minha resposta, né? Porque o pessoal deve estar usando isso para dar muitas desculpas, né? Mas o Porto não parou em momento nenhum. Muito pelo contrário, o Porto, esse mês, ele bateu o recorde de movimentação. Então, essa história de que o Porto está parado, as coisas não estão chegando, a não ser que aconteça alguma coisa pontual com aquele determinado tipo de mercadoria que vem de fora, ou que aconteceu com a empresa lá fora, não há que se falar em nenhum tipo de prejuízo por conta de parada de movimentação de navios, né? Os portos estão funcionando a pleno vapor, batendo recorde de movimentação. Então, essa desculpa, se alguém der para vocês já podem mostrar o programa. Então, Só manda o link, né? Manda o link. Não, isso realmente, a gente continua aqui trabalhando normalmente, a parte de segurança não tem como parar, né? E o Porto também não parou, abastecimento, assim, foi um trabalho muito bom feito nos portos aqui no Brasil, nós conseguimos manter essa uma coisa normal, você vê que até aumentou, né? Então, essa desculpa não vai colar, né? Se alguém usar, deixa pra lá. Muito legal, para a gente até como mercado, saber que o volume aumentou, né? Então, aumentou. Isso é um bom indicativo para a gente como mercado. O Cláudio Dantas faz uma pergunta aqui bem interessante. O que a explosão no Porto do Líbano trouxe como experiência e se houve alguma mudança no protocolo depois dessa ocorrência a nível de controle de materiais controlados? Então, assim que aconteceu esse problema da explosão, nós fizemos aqui, rapidamente, no âmbito das Sesportos aqui, nós fizemos uma reunião. Quem cuida disso? Quem cuida disso é o Exército. Então, antes que nós fizemos uma reunião com o Exército, nosso órgão colegiado, alguns outros convidados, IBAMA, nós fizemos uma reunião com o Exército para ver o que estava sendo feito, o que estava acontecendo e para nós podermos, assim, tecnicamente entender do que se tratava. E até eu fiquei bem mais tranquila, porque eu vi que realmente aqui, pelo menos nos portos aqui no Brasil, onde tem essa movimentação de cargas perigosas, o Exército trabalha atuando muito bem. Eles mostraram dados, como funciona, como é a uma legislação muito, muito firme, né? Então, rígida, muito rígida, e as fiscalizações estão sendo feitas a contento. Então, assim, dessa reunião eu saí muito mais tranquila, porque eu moro aqui, minha família mora aqui, né? Eu também fiquei realmente preocupada, mas aqui nós temos, assim, uma legislação rígida em termos de armazenamento, distância, né? E somente num lugar mesmo que ele fica armazenado. O resto é mais aquela descarga direta, né? Do navio, vai embora. Não fica armazenado, aqui não tem esse armazenamento. E, por conta disso também, o que aconteceu no Porto, foi feita uma outra reunião e foi deflagrada uma operação Antíqua, não tenho certeza o nome da operação, que foi feita com multiagências também, com vários órgãos do setor, né, de fiscalização, tanto federal quanto estadual, e estão fazendo, acho que até semana passada estão fazendo fiscalização nos terminais, onde há carga abandonada, onde há carga perigosa. Então, assim, o trabalho está bem... A fiscalização está sendo muito bem feita. Tanto é que a gente não vê coisa de acidente aqui no país em termos de cargas perigosas, né? E aqui, por exemplo, no Porto Santos, a movimentação de cargas perigosas é gigantesca, né? Nós temos desde cargas radioativas, cargas explosivas, material químico. Então, realmente, os protocolos aqui estão sendo muito bem realizados, né? A gente fiscaliza também. Então, a pessoa ficar tranquilo. Luciana, com relação... Oi, só uma observação. A gente teve aqui com o Douglas Prell, o superintendente de segurança do banco, né, Santander, falando sobre a questão da segurança, e eu falei com ele uma coisa que o Fábio tinha me falado lá atrás, assim, deixa o pessoal do comercial disputar a movimentação
dos contextos. Mas na segurança nós nos unimos, nós compartilhamos informação, nós trabalhamos com inteligência, porque o inimigo é comum. Isso foi uma coisa que o Douglas trouxe também para os bancos. Isso é muito legal, porque a gente vê o compartilhamento de informações que elevam o nível de segurança de todo o ecossistema. Então, esse foi um aprendizado bastante importante. E aí a minha pergunta vem no sentido de trazer toda essa condição dessa decisão colegiada para a inteligência. Porque eu me lembro, na quarta-feira da semana passada, você me mandou um link bem interessante de uma matéria que saiu no G1 sobre uma apreensão de 750 quilos de entorpecente antes de chegar no porto, né? Isso. Antes estava a caminho. Então, como é que você entende a importância e o impacto desse compartilhamento, de todo esse aprendizado comum, todos com foco na questão da segurança, para a segurança do porto como um todo? O Fábio foi muito feliz da colocação dele, porque é uma coisa que a gente sempre diz, que em segurança não tem concorrência, né? Se a gente não trabalhar de forma sinérgica, conjunta, tanto a iniciativa privada quanto os órgãos públicos, a gente não faz segurança. Não há que se falar em segurança se não tiver essa sinergia. Eu lembro que teve uma greve dos estivadores e nós fizemos uma reunião com todos os órgãos envolvidos de segurança, de fiscalização, com o pessoal da iniciativa privada, os supervisores de segurança. Então, assim, eu percebi que naquela reunião nós conseguimos evitar uma paralisação, né, do porto, por conta da greve. Então, assim, as estratégias foram montadas em conjunto com o pessoal do público, do privado, entre os órgãos, e deu muito certo. Foi algo que realmente deu muito certo. Na greve dos caminhoneiros também, aqui no Porto de Santos, se não fosse essa integração dos órgãos de inteligência, de segurança, do público e do privado, também ela não teria sido possível. Nenhum órgão isoladamente consegue tratar de segurança de uma forma eficaz. O pessoal estava falando para pedir like aqui, para poder ajudar o algoritmo do YouTube a entender a relevância desse conteúdo e levar isso para mais pessoas, mas eu não sou a maior autoridade aqui do programa hoje para pedir like. Manda um like. Vocês já entenderam, galera. Melhor obedecer. Melhor obedecer. Mas fala, Silvano, Muito você ia bom. falar. Eu estou aqui imaginando a quantidade de controle que existe, né, na segurança portuária e tudo mais, o quanto essa questão do corona, os cuidados que isso deve ter exigido de vocês, implementação de novos, porque não é uma questão de segurança, né? No final das contas, acaba se enquadrando, né? Qual foi o impacto disso? O quanto isso teve que... Qual é de procedimento que vocês tiveram que refazer, que reler e tudo mais? Você está falando os procedimentos de segurança por conta do Covid? Isso. Assim, foram realizados protocolos, eu posso falar que dentro do âmbito da delegacia, dentro no porto, né? A Anvisa teve realmente muito trabalho, porque foram estabelecidos novos protocolos para tudo. Para o porto não poder parar, foram estabelecidos protocolos, assim, bem rígidos, né? Todos os locais tiraram os seus trabalhadores todos acima, com comorbidades, acima de 60 anos, até teve impacto, tem os dois lados da coisa, né? Muitos reclamaram também, né? Mas mesmo eles recebendo um salário, a média, sempre tem uma reclamação. Mas foram estabelecidos protocolos de álcool gel, de distanciamento, de afastamento das pessoas. Mas isso tudo foi feito bem a contento e o porto não parou. Aqui na delegacia a mesma coisa, uma parte ficou no teletrabalho, o que dava para ser teletrabalho, né, de distanciamento, álcool, luva, máscara. Assim, acho que se refletiu no porto o que foi feito no resto do país, né? Mas aqui foi bem, e teve uma fiscalização bem acirrada. Funcionou. Luciana, falando um pouquinho na parte de tecnologia, eu queria que você comentasse com a gente.
a gente tem já uma experiência, até pela questão, né, dos trabalhos com Israel que a gente tem, na aplicação de radares de segurança perimetral sendo usados no canal, isso é bastante importante. Mas como é que você enxerga e a importância da tecnologia e essa evolução, tanto dos sistemas de raio-x, né, quanto dos controles de acesso, que são bastante importantes na questão do porto, porque a doutora falou, são 55 terminais, cada um com a sua gestão, né, e você tendo que, de alguma forma, pela Sesportes, pela Comportes, unificar todos os processos para que funcione o todo, né? Como que você enxerga, Luciana, essa questão da importância da tecnologia na segurança portuária? Ela é vital, né? Ela é vital. A tecnologia, alguns terminais, eles andam disparado com outros. Claro, nós podemos exigir, quando nós fazemos uma auditoria, uma fiscalização, você não pode exigir determinado tipo de material, marca, isso por uma questão de lisura, né, para não ter nenhum tipo de interferência na escolha. Mas você tem que exigir aquele mínimo do padrão exigido para a segurança. Mas você percebe que alguns terminais estão muito acima de outros, justamente porque usam essa tecnologia de ponta. Nós conseguimos, com a ajuda, inclusive, dessa tecnologia, isso ajuda muito a polícia, né? Porque nessa detecção, por exemplo, de aproximação de embarcação, digamos que à noite, uma embarcação está se aproximando de um navio, você tem câmeras, tudo. Se você não tiver uma câmera térmica, se você não tiver um radar, você não vai conseguir detectar aquela aproximação. Então, as técnicas hoje estão muito avançadas do tráfico de drogas, eu vou falar isso daqui a pouquinho, né, que é um dos nossos maiores desafios, inclusive no porto. Então, se você não tem esse tipo de equipamento na sua instalação portuária, ela dificulta um pouco o trabalho de segurança, né, por exemplo, as questões de acesso também, agora com a pandemia teve um impacto também, você vê que as pessoas mudaram os controles de acesso, você não mudar a forma biométrica, não se ponha mais o dedo, aproximação, temperatura, então a tecnologia sempre anda com a evolução da segurança, né, é vital. E a grande mensagem, talvez, que fique, é que quando o gestor ele consegue extrair tudo que a tecnologia pode fazer, inclusive para otimização da operação dele, não é mais só fazer aquilo que está no documento só para cumprir tabela, né? Não. O envolvimento efetivo mesmo. Assim, eu acho que a mentalidade de segurança já está mudando. Nós estamos numa evolução nessa mentalidade de segurança dos gestores, não só gestores de segurança, mas quem é o dono do dinheiro nas empresas, né? Que quando eles perceberem segurança, a gente sempre diz isso muitas vezes nas fiscalizações: segurança não é gasto, é investimento, né? Segurança é investimento. Aquilo que você deixa de perder ou os prejuízos que você deixa de ter por conta da sua segurança, você tem que contabilizar aqui, né, no comercial da empresa. Mas eu acredito, assim, que iniciativas como a de vocês, o programa de vocês, por exemplo, que leve essas múltiplas visões de segurança, a tecnologia, o público, o privado, para a comunidade, acho que isso já é um passo enorme para a nossa evolução e para a mudança de mentalidade desse setor. Um ponto, bom, Porto Santos, maior da América Latina e tudo mais, queria saber... A Luciana falou que ela ia falar alguma coisa, daqui a pouquinho, daqui praticamente 8 minutos, encerra o tempo do nosso café. Passou rápido. Voando, né? É a parte mais interessante que é do tráfico, né? Tem pergunta no chat aqui também, mas sem querer te cortar, mas então não estende a pergunta, tá? Não, teria já terminado já, né? Mas aqui... Eu não tenho nem mais pergunta. Eu ia perguntar para exatamente a questão do tráfico de drogas, né? Se realmente é a maior dor de cabeça e contar um pouco para a gente desses desafios nessa questão dentro do porto. Foi rápido, vai, Clebão. Dentro dos minutos que eu tenho, vou falar.
eu vou dizer assim, que eu acho que hoje o nosso maior desafio é o combate ao tráfico de drogas, né? É algo que eu vou dizer aqui no Porto de Santos, para vocês terem uma ideia, assim, de números, de janeiro a agosto, no mundo, em todos os portos do mundo, houve 69 apreensões, né? Nos portos do Brasil, 80, sendo que 43 dessas apreensões foram aqui no Porto de Santos. Então, assim, janeiro a agosto apreenderam 26 toneladas de cocaína em todos os portos do mundo, e aqui, só no ano passado, nós só no Porto de Santos apreendemos as mesmas 26 toneladas de cocaína. Já apreendemos mais de 15 esse ano. Então, você vê que é um absurdo, né? Você vê como nós trabalhamos aqui, como nós temos que ter um foco em segurança aqui nos portos, principalmente no Porto de Santos. Essa coisa da tecnologia é muito importante, essa detecção, essa ajuda do privado para o público, essa troca é importante, porque eles estão, assim, o crime organizado, eles estão muito sofisticados, né? Eles estão com capilaridade em toda a cadeia logística, eles têm muito dinheiro, então os nossos desafios são grandes, e a criatividade deles é algo, assim, impressionante. De todas as formas de introdução de droga em container, rip-on, rip-off, onde eles colocam dentro do container, quebra o lacre, colocam as bolsas, jogam, ou então nós já pegamos dentro de cargas de produtos congelados, suco de laranja, dentro de carne, dentro de carvão, agora estão colocando no açúcar, por conta da densidade, e içamento fora, porque quando você aperta, principalmente com tecnologia, com investigação, com inteligência, você aperta um lado, eles correm para outro, né? E eles são muito criativos. Içamento da droga lá na área de fundeio, e agora eles estão contratando mergulhadores internacionais para poder fazer produção. Eles mergulham, vão por baixo do navio, abaixo da linha d'água, desaparafusam uma grade que existe por baixo do navio, coloca a droga, parafusa de novo, sai para ser retirado lá no porto de destino, normalmente na Europa, né? Então, você vê qual é o grau de sofisticação deles. Então, o que acontece? Quando a gente fala agora, mesclando com a história da tecnologia, como é que você vai detectar esse mergulhador, né, se aproximando do navio? Se você tiver um equipamento de ponta, por exemplo, o terminal tiver equipamento de ponta, fora a questão do VTMS, que não vai dar para falar agora, mas, por exemplo, ele detecta esse mergulhador. Já aconteceu em alguns casos, o próprio terminal, com o equipamento tecnológico dele, detectar esse mergulhador se aproximando, né? Câmera térmica, radar. Então, isso é de uma ajuda, essa comunhão do público, do privado, dessa ajuda é imprescindível também para a gente combater o tráfico de drogas. Eu acho que eu estourei o horário já. Não, temos ainda. Cris Mota pergunta, delegada Luciana, qual a sua visão sobre a expansão do ciberterrorismo e a sua possível ação nos portos? O que impacta nos EARs? Os estudos de avaliação de risco. Eles entraram agora como obrigatórios, né? Quando você vai fazer o seu estudo de avaliação de risco, agora você colocar a parte do cyberataque é obrigatório. Você vai ter que considerar sempre no seu estudo de avaliação das suas vulnerabilidades, das ameaças, porque isso é uma ameaça real e isso está cada vez mais presente na nossa vida, né? Pós-pandemia, então, isso virou algo, acho que é o nosso ponto mais vulnerável no momento, falando de forma global, não só do Porto, estou falando de tudo, são os cyberataques, né? A gente que trabalha com tecnologia israelense percebe uma movimentação, inclusive do próprio exército de Israel, grande parte do seu efetivo hoje está justamente nessa questão da cybersecurity. É bem relevante. Ó, o Robson Turra falando aqui, ó, o Kleber vai treinar uma equipe de segurança de mergulho, é isso mesmo? É por causa da vida, do nosso projeto, a gente tem toda essa pegada aí. O Giliardi, né, o diretor da Orsegubs, falando, coloca o Kleber para fazer rondas submarinas. Aí, agora a galera já sabe aqui. Já pode ganhar uma graninha. Do mergulho, né? Ganhar uma graninha.
Mas vamos lá, que tem uma outra pergunta técnica interessante aqui, ó. Do Cleano Lima Alves. Doutora Luciana, a senhora no início da sua palestra reporta ao EAR, né, ao Estudo de Avaliação de Risco, Harder do PSP. Pergunto, a resolução 53 de 4 de setembro de 2020 entrou em vigor a partir do dia 8 de setembro? Bem técnico. Entrou em vigor. Entrou em vigor imediatamente, isso. Eu não entendi bem a pergunta. Ele quer saber se entrou em vigor. Não, ele continua depois, eu acho, né? Ainda não fez as devidas inserções no seu site, a metodologia, planilhas e etc. Como a senhora vai equacionar tais problemas? Fica difícil para as OS apresentar de imediato os EARs? Como fica? Ixi. Isso é uma questão operacional que ele está querendo levantar agora. Mas agora é hora de café. Essa é a hora do café. Eu vou falar. Eu só fico feliz que não fui eu que perguntei isso. Ufa. Não vai ter jeito. Fazer. Eu estou sem não tenho como fazer. E aí tem uma coisa que a gente usa muito no mergulho, assim, ó. Tipo, cara, dá seus pulos, tem que fazer. Tá determinado. Não, tem que fazer. Resolve. Após a publicação da 53, ele vai ter que adequar o estudo de avaliação de risco às normas da resolução 53. Não vai ter jeito, vai ter que adequar. Ou seja, tá? Mas depois, se ele tiver algum problema assim, fala que ele pode mandar por e-mail para a Cesport, que depois eu faço uma resposta técnica para ele, longa, porque em 1 minuto eu não vou conseguir fazer. Não, certamente nem é o objetivo. A gente está com o horário, realmente agora a gente chegou no nosso horário. O grande objetivo era justamente que a gente pudesse trazer para a nossa audiência a importância de todo esse trabalho desenvolvido pela Polícia Federal, em conjunto com todos os demais órgãos, nessa decisão colegiada que é fazer a gestão e trazer para todo o ecossistema de segurança um nível melhor para toda a comunidade, porque isso reflete no final em toda a sociedade. Então, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, super obrigado pela sua presença aqui no Café com Segurança, de trazer as informações. Uma última palavra só, antes da gente encerrar. Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer um pouco da segurança pública portuária aqui para os nossos colegas da área de segurança. Então, é um prazer enorme. E se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição aqui na Cesportes, aqui na Polícia Federal. Tá? Estamos sempre abertos aqui a sugestões, perguntas, dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode mandar para a gente, tá? Pela Cesportes que a gente responde. Tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês. Que legal. Muito obrigado. Doutor Marcelo João também, parabéns pelo programa. Muito bom. E a pergunta do Cris, Kleber? Não, hoje não tem a minha pergunta. Quem quiser entrar em contato, faz como? Ela já falou, Essa é a pergunta do Christian em todos os programas. Aparece lá em casa, mas não dá o endereço. É mais ou menos isso. Eu passo para vocês depois direitinho lá no Telegram, vou deixar a dica que eu vou deixar, vai ser o e-mail da Cesportes. Boa. Exclusivo para o Telegram, a galera que ainda não está, se inscreve lá no canal. Um grande gestor de segurança da BTP, Brasil Terminal Portuário aí do Porto, muito bem-vindo. E antes de a gente entrar no tema, falar sobre a tecnologia, falar sobre os desafios, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, contasse um pouco da tua história. Opa. Primeiramente aí, pessoal, bom dia a todos aí, é uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho de segurança, né? E segurança, eletrônicas, as aplicações no dia a dia, né? Principalmente na área portuária. Fiquei sabendo, vi na segunda-feira aí o YouTube, né? O canal de vocês, vi que vocês estão bem suave aí com a doutora Luciana, né? Que é a mulher forte aqui do Porto de Santos. Pessoal meio receoso de fazer perguntas, né? Falando muito, e as perguntas tipo, o dia tá ensolarado hoje, como que tá? Pessoal muito preocupado, Fábio, aí, não sai preso, né? Eu vou contar para você o que aconteceu, assim, tipo 2 minutos antes de entrar. Ela tira a arma dela, cheia de base, assim, coloca na mesa e fala, deixa eu colocar aqui do lado, e aí... Ela falou assim,
Ela falou assim, ixi, derrubei a base. Aí tira a arma da bolsa. Rapaz. Uma 9mm. Deixa aqui do lado. Grande, doutora. Não, mas é só assim, é só para dar uma retocada básica, né? Aí o pessoal já deu uma segurada nas perguntas. Bom, ensolarado. Mas foi coincidência isso, viu? Foi só coincidência. Só uma coincidência, coisa rara. Não, só apresentação. Meu nome é Fábio Carvalho, Fábio Antônio Lopes Carvalho, né? Eu sou gerente de segurança empresarial aqui da Brasil Terminal Portuário. Já estou aqui há 9 anos. Tive a possibilidade de participar desde o começo do projeto, então certifiquei o terminal com o ISPS Code, certifiquei o terminal com operador econômico autorizado. Antes disso, eu trabalhei na Dequimar durante 8 anos, era também supervisor de segurança empresarial, trabalhei com excelentes pessoas lá, né, Eliane Conrado, a minha equipe lá, que também tinha trabalhado, montei equipe lá também vindo do Exército, tive a oportunidade de aprender bastante lá na área da Dequimar. E a minha origem é militar, né? Eu sou primeiro tenente de infantaria, né? Então, passei boa parte do meu tempo aí no Exército Brasileiro, né? Fazendo algumas missões, né? Iniciando aqui no 2º Batalhão de Caçadores, turma de 1995, né? Então, quando a gente fala turma, a gente vê quanto de cabelo branco a gente tem quanto cabelo branco, quanto tempo passa, né? Então, turma de 95, turma tomada de Monte Castelo, só tem fera nessa turma aí, né? Um abraço ao pessoal da turma de 95, né? Pessoal maravilhoso e, assim, minha formação é militar e saí do Exército, primeira oportunidade que vim trabalhar na parte do porto e todo o meu conhecimento ao longo desses 20 anos na área portuária foi de conhecimento da logística, né? Fazer uma avaliação de risco nos detalhes, fazer um plano de gerenciamento de risco e um plano de segurança. Minha vivência toda foi como SPP, me relaciono bastante aí com a doutora Luciana, né, que é a coordenadora da Cesportos, doutor Marcelo João, que é o presidente da Comportos aí, né, temos oportunidade de fazer muito trabalho em conjunto, tem uma sinergia muito boa, um ambiente muito bom aqui no Porto de Santos. Temos vários colegas, vários SPPs espalhados em todos os terminais. Temos, apesar de ser de terminais concorrentes, né, mas na área de segurança a gente não tem isso. A gente pode ser Palmeiras, Corinthians, São Paulo, mas quando a gente fala de segurança, a gente tem um bom ambiente, né? Então, de fazer reuniões juntos, ter grupo de WhatsApp, de brincar um com o outro, né? De trocar experiências. Então, assim, é uma situação que se só vê no Porto de Santos mesmo. Né? Por quê? São pessoas que deixaram de lado a questão de concorrência, a parte comercial, e foca só com a situação de segurança, né? E temos várias pessoas que instigam isso, né? O Daniel, da ANTAC, ele é uma pessoa que ele instiga muito esses encontros com os SPPs, ouve bastante os SPPs, a doutora Luciana, o doutor Marcelo João, o pessoal da Receita Federal, ali o pessoal do DIREP, o pessoal do NEPOM, são grupos maravilhosos aí que permite um bom ambiente, uma boa sinergia entre empresas privadas e órgãos de segurança. Então, praticamente em resumo, essa é a minha história e espero ter passado um pouco para vocês aí de overview. Gosto muito de desafios, sou um cara que eu gosto muito de tecnologia, uso bastante tecnologia, sou louco por tecnologia. Um cara chega para mim e fala, Fábio, eu tenho uma ideia, tenho um conceito. Eu falei, não, vamos testar aqui. Vamos colocar lá no STS, vamos colocar no... O STS, para quem não sabe, é o equipamento que movimenta contêineres do navio para a terra, para o terminal, né? Então, a gente tem ideias malucas, e nessas ideias malucas elas têm excelentes resultados. Então, eu sou um cara bem aberto para aplicação de tecnologia. Muito legal, Fábio. E dentro do teu discurso, eu falo que eu cito você como exemplo e nessa questão de deixar que o comercial, né, faça ali a briga no âmbito comercial, mas a segurança se une porque o inimigo é comum. E foi muito legal porque o Douglas Prel, que esteve aqui conosco também, ele que é superintendente de segurança do Santander, tem mais de 4.000 agências aí no
sob a sua responsabilidade de segurança, fala a mesma coisa, que os bancos também têm usado essa condição de poder se unirem, né, com relação ao novo cangaço e os ataques às agências e realmente entendendo que o inimigo é comum. E isso, para a nossa área, a gente vem também aqui dentro do CT trazer esse conceito de unir o segmento, entender que concorrentes não são inimigos, né? Isso é super importante para que a gente possa unir. E você, eu cito como uma referência desse discurso que eu ouvi de você aí no Porto de Legal. Santos. Legal. Lições aprendidas, né? Porque meu problema hoje é o problema amanhã do colega. Então, se ele se fechar na casinha lá e falar assim, olha, não quero compartilhar, fazer uma mão única, ele vai sofrer. Então, é assim, o que é legal é você ter essa troca de experiências, né? Aqui no terminal, por exemplo, quando eu vou testar uma tecnologia, um drone, ou um balão aerostático, ou um sistema de radar, câmeras térmicas, eu chamo os colegas de outros terminais para assistir essa demonstração, para poder trocar ideias, para ver como que é a melhor forma de aplicar isso dentro das operações. E isso é importante. Você ficar sozinho, uma pessoa sozinha, ela não faz segurança, principalmente num porto desse tamanho. Se você for trabalhar sozinho, esquece. Você tem que ter uma boa sinergia, trocar bastante ideias, ter bastante relacionamentos na área do porto. Se é um lugar onde a segurança, o termo segurança fica muito subjetivo, é dentro do porto, né? Porque você tem segurança e defesa nacional, navegação, alimentação, é da carga, é o ISPS Code, ambiente, segurança do trabalho, ou seja, segurança é muito amplo dentro, né, de uma instalação portuária. E aí, como é essa relação? Lógico, precisa de integração, bate-papo, como você disse, mas na prática, ter essa relação entre diversas seguranças dentro de uma segurança e essa interface entre atividades privadas, públicas, né? Então, você tem empresas mais reguladas, outras onde você consegue ter um pouquinho mais da sua decisão sobre a tecnologia. Como navegar entre tudo isso? Bom, o legal é você ter um padrão, né? Você determinar um padrão de segurança, né? E quando você consegue conversar com outras pessoas, você consegue distribuir esse padrão de formas de todos a ter a mesma situação igualitária ou adotar os mesmos procedimentos, né? Então, aqui no Porto de Santos, por exemplo, eu sou focado em security. Então, minha estrutura é toda security. Então, é uma situação muito ímpar, né? Você ficar focado somente em segurança patrimonial. Eu tenho meu colega aqui, que é o Renatão, né? Ele cuida da parte de safety. Tenho a minha colega a Beth, que é focada em environment. Então, é assim, a gente tem que ter uma sinergia muito boa, cada um dentro da sua área de atuação, mas a gente conversar bastante para que todo o processo, todo o procedimento ele seja executado, ele tenha todas as preocupações de segurança, meio ambiente, de segurança com o colaborador, segurança com o visitante, terceiro, e ao mesmo tempo ele não prejudique o processo produtivo da operação. Então, esse é o grande desafio. E quando a gente procura conversar com outros colegas também, é procurar boas práticas também de como fazer um bom procedimento de segurança e, ao mesmo tempo, não perder produtividade. Aqui, o grande foco, quando a gente vai fazer um novo procedimento, é assim, olha, eu tenho que melhorar a segurança, mas, ao mesmo tempo, eu não posso interferir no processo produtivo da empresa. Então, com isso, por exemplo, um grande exemplo disso é você usar a tecnologia, né? Então, se você consegue ter câmeras térmicas, sistema de radares, você detecta com antecedência a ocorrência e você sabe exatamente como aconteceu a ocorrência e o ponto que você vai atacar, você vai poder dar o resultado, o que você ganha com isso? Você não faz a operação ter um prejuízo, por exemplo, de um navio parado, por causa de buscas, um navio ficar parado por um processo de inspeção grande da Receita Federal, da Polícia Federal, tentando ver o que aconteceu.
Então, se você tem equipamentos eletrônicos, tem um sistema, você consegue detectar a ocorrência e passar todos os detalhes possíveis a fim de que a ocorrência seja tratada e a operação consiga entregar o que ela tem que entregar dentro do tempo previsto. Então, é muito bom ter essa sinergia e conversar bastante com outros colegas, porque às vezes ele faz um procedimento em outro terminal que te interessa nesse terminal daqui. São boas práticas, e essa troca de ideias de boas práticas é bom para todo mundo. E é bom porque também bota um padrão a ser determinado. Nós tivemos a oportunidade das legislações que foram feitas pela Comportos, né, através do Marcelo João, que é o atual presidente, estão muito em linha com como adotar os procedimentos de segurança e também determinar um padrão de segurança do porto. Então, quando faz a ARESP, que é a avaliação de risco de cada instalação portuária, todo mundo tem o mesmo checklist a ser praticado e cada um faz dentro da sua instalação, pontua, checa a sua vulnerabilidade e checa o tempo de operação que vai ser determinado. Com isso, você coloca um padrão de segurança dentro da instalação, ok? Então, espero não ter alongado. Se eu me alongar, vocês me avisam aí, que eu sei que a gente às vezes fala às vezes fica empolgado de falar um assunto e acaba indo embora. Super importante, inclusive essa visão, ela se estende além do porto, né? Isso serve de lição para muitos gestores de segurança, porque você está preocupado com a entrega, com a operação, né? Você está comprometido com o resultado da companhia. E não é só a questão de segurança, aquele cara que fica falando não, né? Ah, não pode, não deve. Não, cara, eu quero fazer com que a companhia gere mais lucratividade, que ela faça o seu papel, e a segurança está aqui para ajudar. Inclusive, nessa questão do navio, uma inspeção, uma investigação, alguma coisa pode retardar e causar prejuízos para a companhia, para o teu cliente, né, que está ali na borda. Isso é muito legal. A palavra não existe, né? Primeira coisa, se você começar qualquer diálogo falando não, esquece. O profissional novo de segurança, ele não é aquele cara mais ranzinza, fechado, que olha, não para tudo. Não, ele é aquele cara flexível e ele vai sempre achar uma forma melhor de fazer o procedimento de operação, mas com segurança. É isso, nunca ele vai falar não, ele vai falar assim, vamos fazer dessa forma aqui, que não vai ter prejuízo, vai ser bom por todos os lados. Vai ser bom para a logística e vai ser bom para a segurança. Fábio, como é que eu tive a oportunidade de visitar as instalações, até pela questão dos radares, né, da implantação dos radares com os integradores, e era unânime, inclusive a doutora Luciana falou isso na segunda-feira, que a BTP é uma grande referência, o benchmarking, né, do porto é a BTP quando se fala em tecnologia. Isso não, assim, é uma conquista, né? É um pouco da tua visão da gestão de trazer a eletrônica como ferramenta. Mas tem que falar benchmark, eu quero empolgação, né, Kleber? Não, é que o Adalberto fala bem, ele adora. Fala, Adalberto, como é que a gente faz? Não, fazer benchmark, mas você precisa falar com mais vamos animar, entendeu? Pensa em vamos animar e fala benchmark. Geralmente usar mais energia, como se estivesse explodindo, né? Benchmark no segmento. Assim, hoje você está à vontade. Show! Como é que é, Silvano? À vontade hoje, né? Hoje ele pode gritar. Ô, Fábio, eu tenho feito os cafés de casa. Do apartamento, você imagina, a minha esposa, ela é conhecida como Dona Clebona, né? Você imagina. Opa! Como é que é a situação? Você imagina ela se eu é dou um mais grito poderosa desse. do que a doutora Luciana aí, meu. Falar qualquer coisa aí, o bicho pega aí. Mas a gente falava da questão de ser referência. Como é que você enxerga essa evolução da aplicação das tecnologias? E depois é legal a gente detalhar, porque quando a gente fala em evolução, a gente está falando em analíticos, em novos processos que podem contribuir, né, que a tecnologia pode contribuir com a operação, inclusive.
O Sérgio Fang, inclusive, já faz uma pergunta que pode encaixar aí, né? Que ele gostaria que você comentasse com que tecnologia ele detectou a presença de mergulhador traficando drogas junto ao costado dos navios no seu terminal. Bom, ele é meio maluco, né? Soltar uma. Bom, vamos dizer o seguinte. Essa informação é confidencial, Sérgio. A gente está ao vivo aqui no canal do YouTube. Mas bom, não é posso. tecnológico. Não falamos sobre ocorrência, mas vamos falar sobre a questão assim, a ocorrência. A doutora foi aí na segunda-feira aí, Polícia Federal, Receita Federal, né? Cabe ao SPP a segurança do perímetro, vamos dizer assim, né? Então é assim, a gente tem um sistema de radares, né? Atrelados a câmeras térmicas. Então esse processo é um projeto, foi chamado projeto Lego, né? Foi um pouquinho em pouquinho. O grande desafio foi utilizar aqui no Porto de Santos, né? Colocar o radar a 85 metros de altura e medir a performance dele de aproximação de embarcações. E assim, antigamente o que o cara ficava fazendo? Ele botava 8 câmeras lá e ficava queimando retina, né? 8 horas, e se piscasse, acabou. Né? Podia perder o evento. Então, agora com o sistema de tecnologia, não, ele tá lá o sistema de radar funcionando, junto com a câmera térmica, sistema integrado, se passa uma embarcação, ele consegue fazer o acompanhamento, o operador, ele pode ser otimizado para outras atividades, ou seja, são quase 450 câmeras no terminal, então imagina a quantidade de operadores necessários para operar todas as câmeras. Sem tecnologia de analítico, sem tecnologia de radar, você tem câmeras que o cara não ia conseguir ver. Então, assim, você precisa ter sistema analítico da Giforte, você precisa ter um sistema analítico da Magos, com um sistema de radares, você precisa ter câmeras térmicas para poder integrar todos esses sistemas e gerar para o operador o evento. E o operador, a missão dele é se deparar com o evento e tratar esse evento. Se é uma intrusão de perímetro, ele tem que tratar essa intrusão de perímetro, acionar os protocolos de emergência conforme previsto na legislação do próprio ISPS Code, né? E ter todo o perímetro controlado. Então, se você tem um perímetro, você tem cabo microfônico, você tem um cabo microfone integrado ao sistema de radares, você tem câmeras speeddomes integradas, se torna mais fácil para a gestão, se torna mais fácil para os operadores e se torna mais fácil na rotina do dia a dia. Ela se torna menos estressante, se torna mais produtiva, o resultado ele é mais eficiente, né? Então, assim, as tecnologias da área de segurança, elas estão avançando numa velocidade enorme, né? E principalmente as tecnologias israelenses, que são referências num patamar militar há milhares de anos, né? Vamos dizer assim. Então, os caras têm o melhor da tecnologia, né? E a gente é meio maluco, né? A gente gosta de tecnologia. Ontem fiz contato com um fornecedor que o cara tinha um sonar. Aí ele falou, pô, até sonar me interessa. Então a gente sempre está olhando o que acontece no mercado, sempre vai lá nas exposições. Tem algumas coisas que a gente fala, pô, esse sonho é impossível, mas quando vai ver, é possível. Não naquele ano, mas às vezes nos 2 anos posteriormente ela se torna possível dentro do terminal. Então, é assim, uma instalação portuária com a quantidade de câmeras que nós temos que ter, sim, realmente sistemas integrados, sistemas de alta performance que te permita uma boa entrega e gerar uma boa produtividade. Ajuda bastante. Fábio, um ponto que a gente tem falado bastante aqui no canal é o quanto segurança, né, precisa sair da salinha debaixo da escada e passar a ser cada vez mais estratégico nas empresas e tudo mais. E o quanto a gente, né, nós do mercado, a gente precisa se vender, se mostrar para entrar na estratégia dos negócios. Imaginando o ambiente portuário, a sensação que temos é que segurança por si só já tem uma relevância estratégica nos departamentos, nas diretorias que não são de segurança. Então, primeiro eu quero saber se já tem mesmo esse apoio ou não,
E se não, como é que você faz, ou as pessoas de segurança fazem para se mostrarem mais estratégico e deixar segurança ter uma cadeira na decisão estratégica do negócio? Quando eu saí do Exército, até é uma história meio estranha, né? Quando eu saí do Exército, já me chamaram de um mal necessário. O que é um mal necessário? Eu não sabia se o cara fala tava... a mesma coisa, bicho. Eu não sabia se o cara estava me elogiando, se o cara estava me criticando. Eu me considerei como se fosse um seguro de carro, né? Ninguém gosta de pagar, mas é obrigado a ter, na hora principalmente de alguma ocorrência. Era considerado o patinho feio da situação, né? Era aquele departamento que não falava com ninguém, que os orçamentos você tinha que brigar, tal. Hoje a segurança patrimonial está ligada diretamente ao comercial, porque o que acontece? Você mostrando transparência nos processos, você mostrando o quanto você é forte nos seus processos, por exemplo, aqui na BTP, graças a Deus aí, a gente movimentou quase 6 milhões de container e não tivemos a perda de nenhum. Então, assim, você falar, quantificar o que é a qualidade da segurança, ela não aparece, ela aparece no sentido de quando você vai pagar um seguro de uma indenização de um roubo de carga. Aí você analisa, pô, aqui a segurança tem um desconto. Não é dessa forma mais que tem que ser analisada. Você tem que analisar o seguinte, olha, não tive um retrabalho na minha logística, eu não tive uma perda, eu não tive que refazer tal processo. Isso é o papel da segurança patrimonial, que você não teve trabalho de dedicar horas de trabalhos para refazer uma operação de um container porque ele foi roubado, por exemplo. Então, um profissional de segurança, ele exige para quê? A ponta do iceberg é o sinistro, mas tem muita coisa por debaixo do iceberg que é o retrabalho, é a questão de quantas horas você vai pagar por aquilo, quanto que é o descrédito sua de perda de imagens no mercado. Olha, tive um sinistro que aquela empresa ali, ela tem problema direto de roubo de carga, então você não vai negociar. Então, assim, você tem várias outras perdas. Às vezes o profissional, o empresário, ele só verifica aquela questão se ele observar e pensar de forma retrógrada, ele só vai analisar, eu não tenho um roubo de carga, então não preciso ter segurança. É aí que ele leva a graxa. Porque, assim, tem muitas coisas outras por trás daquilo que vai ganhando musculatura até na parte comercial, que é o ganho de valores da empresa, né? O quanto que a empresa é transparente nos processos, quantos processos dela são fortes, qual que é o poder de resposta da empresa junto ao cliente, junto aos órgãos de segurança. Então, assim, isso é importante. Isso se vende, isso se mede e se vende. E aí entra um ponto importante que o Kleber gosta bastante, que é os KPIs, né, os indicadores. Quer dizer, e a gente precisa saber que precisamos ter isso para apresentar para a gestão, para conseguir quantificar onde melhorou, onde precisa evoluir, e não simplesmente ser com base no achômetro, né? Ou eu entendo que não, realmente ter números tanto do que fez e deu certo, quanto do que falta fazer, né? Até porque KPI significa Kleber precisa de informações, né? Perfeito, exatamente isso. Até porque se você vai propor novos investimentos, você vai pedir investimentos na área de segurança, você tem que estar embasado. Então, um profissional de segurança hoje, ele tem que estar com algumas enciclopédias debaixo do braço, né? Então, por exemplo, uma avaliação de risco, ele tem que ter uma avaliação de risco do terminal dele, ele tem que saber exatamente a vulnerabilidade do terminal dele e onde ele precisa investir. Porque ele é um profissional de segurança, muitas vezes ele é um sniper, ele só tem um tiro só. Se ele investir errado, né, ele vai investir numa coisa que não vai dar resultado. Então ele precisa ser eficiente. Então para isso ele precisa conhecer muito bem a instalação portuária dele, ele precisa saber a vulnerabilidade dele, ele precisa fazer o plano de segurança dele e falar assim, não, para essa doença daqui, eu tenho que aplicar esse remédio aqui e eu vou ter que analisar como que vai ser essa aplicação e o resultado que vai ter durante esse processo. Então é muito importante porque hoje no mercado competitivo, para você conseguir investimentos,
e principalmente em segurança eletrônica, você tem que provar em cima dos números que você merece e que você precisa e qual que é o ganho que você vai ter nisso. E isso apresentar no máximo em 3 slides. Um pitch. Isso. Senão não vai. E é um grande desafio. Às vezes tem coisas subjetivas, por exemplo, uma situação em que você está colocando a própria imagem institucional da empresa, né, num evento, é difícil você mensurar isso em números, mas é super importante que você mostre para o board da companhia o impacto que isso causaria e como que você deve atuar. Fábio, e como é que é essa evolução também? A gente ouve falar sobre a questão da aplicação dos raios-x, né? De você tentar pegar, usar a tecnologia para pegar antes, sempre tentar se antever, né? Antes de chegar numa área crítica do processo. Isso, e é um pouco do que você falou dos radares, né? Da questão dos radares israelenses, que amplia o primeiro anel de segurança. Isso na questão dos raios-x também evoluiu nessa condição? Evolui bastante. A tecnologia, você começa a aplicar uma tecnologia em 2012, quando você vai ver, 2020 já tem outras, com outros recursos necessários que dá vários ganhos, né? Você vê por uma câmera, a câmera começou com um formato analógico, né? E hoje você tem câmeras IPs, câmeras wireless, câmeras térmicas, câmeras IR, então assim, você tem diversos portfólios de equipamentos e cada equipamento para atender a necessidade, né? Então, assim, hoje não basta apenas só comprar, né? Você tem que manter. O custo de manter um equipamento, por exemplo, de scanner, ele é muito alto, né? Você trocar as DACs do equipamento, você trocar... O pessoal de manutenção aqui faz um esforço de guerra enorme, porque, assim, o terminal ele tem que funcionar 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias, se o ano é bissexto, 366, né? E não tem parada, que nem a doutora Luciana falou, não para. Época de pandemia, fala assim, não, parou 10 minutos. Não para. Então, assim, você tem que trocar o motor com o carro andando. Então, assim, o pessoal de manutenção aqui da minha empresa, eu tiro o chapéu, porque manutenir os equipamentos e deixar eles ainda terem uma boa resposta, coisas maravilhosas de ver os trabalhos que são executados. O just time que é feito, olha, uma parada e o início de uma operação, né? Às vezes uma manutenção rolando durante a noite, durante a madrugada, para ter o equipamento sempre em condições de pronto para, né? Vamos dizer assim. Agora, as tecnologias de scanner, elas avançam e elas permitem cada dia ter resultados eficientes. Agora, não adianta nada você ter os equipamentos excelentes se a curacidade dos olhos dos operadores também elas não evoluem, né? Então, é assim, os operadores de scanner são subordinados à gerência de segurança, são subordinados à área de segurança, responde também, envia os resultados deles para a Receita Federal também, que é um trabalho de sinergia, que são geração de alertas, né? E a Receita Federal faz todo um gerenciamento de risco em cima desses alertas. Mas o trabalho tanto da Receita Federal, do Porto de Santos, como da Polícia Federal, é um trabalho maravilhoso, né? E o trabalho de quem opera os equipamentos também é de tirar o chapéu, né? Mas cada dia está avançando cada vez mais e hoje você tem os equipamentos bons, você precisa ter os operadores também bons acompanhando da mesma forma, para tirar sempre o máximo dos equipamentos. Uma pergunta que normalmente é do Christian, mas ele está em modo de tela. Ele está em modo de espera de tela. Não, o que eu não vai colocar. Modo de espera de tela. Sexta-feira. Deixa eu colocar uma pergunta do Everton Lima. O Everton Lima ele está acompanhando a gente no dirigindo, né? Então ele não consegue escrever no chat. Ele perguntou o seguinte: a BTP, ela é integradora, ela contrata integradores para executar os serviços? Não, a
a gente contrata integradores para fazer esse trabalho. Todo o trabalho assim eu sou profissional formado, né, em administração, tenho toda a carreira militar, mas tenho todas as formações técnicas em cursos de segurança eletrônica, investigação em fraudes, gerenciamento de risco. No planejamento, quando a gente faz um planejamento, a gente sempre tem um parceiro, que é um integrador que passa sempre essas tecnologias, né? Olha, pô, tô testando tal tecnologia, deu certo. A gente verifica dentro da operação portuária essa aplicação, testa, faz as POCs, né? Chama POCs, faz essas POCs durante um tempo, verifica o resultado dela e faz o investimento. Sempre o planejamento de investimento, por exemplo, eu tenho que planejar, fiz a POC nesse ano para poder comprar o equipamento para o ano que vem. Então tem que fazer o planejamento de os testes de equipamentos até outubro, porque outubro você já está organizando o orçamento de 2000 do ano seguinte. Então que os integradores eles sempre apresentam as melhores propostas, sempre apresentam os melhores equipamentos, e a gente pega esses equipamentos e testa nas nossas operações. Então sempre tem os integradores, sempre tem os parceiros, né, de negócio. Bacana falar um pouquinho também sobre o dia a dia dessa POC, né? Como você faz para analisar os produtos, o tempo de POC, se você determina isso em relação a determinado produto, ou até essa análise junto com os integradores para um produto diferenciado. Por exemplo, ó, quer ver? A gente teve a oportunidade de fazer, até eu mando um abraço para o pessoal da Altave, tá? O pessoal da Altave lá de São José dos Campos. Eu testei um balão aerostático aqui, né? A gente ficou testando esse balão durante 7 dias. Uma câmera linda, israelense, fiquei apaixonada por ela, quase pedi em Fazer um casamento parênteses, também. Fábio. O pessoal da Otávio é uma startup que eu já tive a oportunidade de prestar algumas mentorias para eles aí. Isso. Que Um legal. abraço para eles também. Legal. Então os caras estão tudo no mesmo grupo aí. Então o que acontece? A gente testou durante 7 dias e a gente faz testes exaustivos, né? Ou seja, tá com aquela bicicleta, tem que botar ela para rodar 24 horas. Testa de manhã, tarde, à noite. Estressa o equipamento um máximo para falar assim, não, beleza, olha, durante 7 dias, qual que é o poder de manutenção dele? Quantas vezes ele parou ou não? Tudo isso tem que ser medido e, assim, quais são os ganhos que eu tive com isso? Quais são os pontos fortes, quais são as fraquezas? Praticamente você faz uma SWOT de uma POC, né? Faz um Ishikawa, vai ali e fala, pô, para depois... E também, qual que é o valor disso? Qual que é o ganho que eu vou ter nos últimos 5 anos? E que risco eu vou mitigar com esse equipamento? Então, o planejamento de utilização de tecnologia, sempre a gente leva em consideração isso. Então, essa POC ela pode variar, às vezes de 7 dias, às vezes de 30 dias. Se é um produto, se é um equipamento que é muito específico, que é o carro-chefe do cara, e precisa de demonstrar, às vezes são pouco tempo que ele disponibiliza, né? Vai muito do seu integrador, quanto tempo esse cara tem esse equipamento à disposição. Por exemplo, um balão aerostático, o cara, ele não tem de prateleira uns 20, né? Ele tem aquilo para demonstração. Um sistema de radar, quando a gente começou a testar aqui, também o cara, ele trouxe debaixo do braço, eu instalei, ele ficou me esperando. Eu falei, não, eu vou ficar 7 dias com ele aqui. Ele falou, não, eu vou levar embora. Eu falei, não, cara, eu tenho que testar ele de dia, de noite, tem que chover, tem que ter sereno, tem que ter madrugada. Falei, só volta a semana que vem. Aí ele saiu daqui chorando, parecia uma criança parecia uma mãe deixando a criança na escola, primeiro dia. Então, geralmente é assim, cara. Vai muito do integrador. Ada, pode fazer minha pergunta. Eu queria saber nesse momento aí de pandemia. Não, de verdade, o que mudou no seu dia a dia, falando de segurança, esse momento de pandemia? Colocou a máscara, tá respondido. Nada. Cara, é uma coisa totalmente diferente, né? Porque, assim, você precisa estar na operação física, né? Acompanhando ali para garantir a segurança. Então, minha equipe, eu tive que dividir minha equipe em 2, né? Então, pessoal administrativo e pessoal operacional. Pessoal administrativo, home office.
fica em casa, as atividades por demanda, produtiva, por etapas que tinha que entregar. E o pessoal operacional no dia a dia. E eu tive que mesclar nessas duas situações. No terminal, o que mudou? Muitas POCs de reconhecimento facial, medidor de temperatura, câmera com medidor de temperatura, câmeras que se o cara usa máscara ou não. Teve que se adaptar à nova realidade, né, de tecnologias, junto com o pessoal de safety, junto com o pessoal de saúde, né, porque começou a ter uma chuva também, antes ficava uma pessoa lá com o medidor lá, medindo 1 a 1, né, então assim, 1.400 funcionários, como que vai ser isso durante 24/7? A gente precisou se reinventar, né, também na parte tecnológica, né, testar vários equipamentos para poder verificar qual que melhor atendia as nossas operações. A gente teve que fazer uma pausa voltada um pouco para os riscos do Covid, né? Então, assim, terminal teve que ver boas práticas, aplicar essas boas práticas no terminal. E, Fábio, eu vou fazer a pergunta agora que o Adalberto sempre faz. E quem quiser entrar em contato com você, faz como? O pessoal pode mandar um salve aí, né? Falar para um cara de segurança como que fazer contato é complicado, mas vamos lá. Geralmente a gente não tem muita rede social, né? A gente não é muitas questões de divulgação, mas geralmente aqui na própria BTP mesmo, o site, o pessoal quiser, fale conosco ali, pode me direcionar uma mensagem via site e essas mensagens chegam a mim aqui também, aqui na BTP, e o pessoal que tem a comunidade de segurança sabe que a gente sempre se relaciona, sempre está tendo um convívio legal dentro da própria área mesmo. Mas quem não é da área de segurança quiser fazer contato... Fala com o CT Segurança, que a gente encaminha o contato. É uma boa questão, e também o pessoal pode me direcionar diretamente no site da BTP, mandar uma mensagem, que essa mensagem chega para a gente aqui, eu retorno essa mensagem. Bem legal, Fábio. O pessoal tá falando da POC, e a dica que fica para o segmento, a gente que está aí há quase 30 anos, que foi integrador, é o seguinte, e o Fábio traz isso de forma muito clara, é o comprometimento das partes para a geração do resultado. Isso é muito legal, né? Sorteio. Calma, deixa eu só terminar. Eu já vi, Fábio, pessoal que às vezes fica 60 dias, 90 dias e o equipamento abandonado, na hora de tirar o equipamento da POC, fala, não, mas espera aí que meu gerente não viu ainda, tal. Então, ter o comprometimento, envolver, investir energia, tem que estressar o sistema mesmo, tem que extrair tudo que ele pode fornecer por um período combinado, e o que é combinado não é caro na área de segurança, a gente traz muito isso, e esse exemplo que você deu foi excelente. Tem que deixar, tem que testar, tem que estressar e tem que fazer isso com o integrador mesmo. A gente, como fornecedor, dá uma apertada de vez em quando nos integradores, né? Mas faz parte. Sempre busca, né? Mas tem para ter parceria, justamente, né? Exatamente, é para ter o comprometimento de todos. Pessoal, fantástico esse bate-papo, muito legal. Cara, é sempre uma aula, e para a gente é muito legal também rever esses grandes amigos que passaram aqui com a gente. Cara, a doutora Luciana manda bem demais, né? E é um mundo, Cara, né, cara? muito. O Porto é um mundo de... A gente não faz ideia, né? Não faz ideia no dia a dia, que sabe que é grande e tal, mas, cara, ouvir deles o dia a dia, né, as coisas de bastidor, assim, foi... E o quanto a tecnologia tem ajudado, né, Adalberto, a resolver muitos dos desafios aí relacionados à segurança, controle de acesso, cara, muito legal. De fato. E, Silvano, me lembra só depois de mandar um boleto de novo pro Kleber, porque ele falou várias vezes do radar nessas duas. Então, né? Vocês estão no meu radar. É aí, pessoal. E amanhã, quem tá aí? Cara, amanhã é uma lenda conosco. Peter Graber estará conosco amanhã. Uma informação importante, tá? Isso, não sei nem se vocês sabem, é o nosso café com maior número de visualizações. Verdade. E o grande Cláudio Gaspari também, CEO da Violink, estará conosco, junto com o grande Peter Graber. Imperdível amanhã, galera. A gente se vê das 8 às 8h45 aqui no Café com Segurança, no canal do YouTube, youtube.com/CT Segurança. Valeu, galera. Valeu. É o Zé andando ali. Valeu, galera.